Bem-vindos ao podcast Mulheres da Íntegra, mais um episódio muito especial para você que tem nos acompanhado. Mais uma vez, muito obrigado pelos feedbacks que a gente tem recebido. Essa semana em especial recebi um feedback de uma pessoa falando o quanto esse trabalho aqui tem edificado a vida dela e com certeza a nossa também tem sido edificada. Então, continue compartilhando, continue enviando sugestões. Se você tem alguém que você fala, olha, tem um testemunho de vida, pode indicar pra gente. Nós estamos juntos para que essa mesa continue sendo sobre Jesus e não sobre nós. E hoje, gente, quem tá aqui é uma amiga que nós somos amiga há 35 anos. Isso. E ela é uma querida, está comigo nos melhores momentos da minha vida e nos piores também. Sim. Senão eu já choro. É recíproco. Então, aquelas amigas mais chegadas do que irmãs, essa é a Lu, na minha vida. E, então, vamos começar, né, minha querida? O que a gente vive na intimidade, a gente vai viver aqui um pouco. Minha querida, muito obrigada por você estar aqui. Então, conta pra gente quem é você, né? Pra quem não te conhece. Quem é você, se você é casada, se é solteira, se tem filhos. Quem é a Lu? Dani, é uma alegria estar aqui. E uma amiga, né, de tantos Sim. anos. Que alegria, que bênção. E poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus daquilo que Ele faz, de como Ele faz. Porque Ele é muito pessoal quando Ele se revela a nós. Então, é uma alegria. Bom, eu sou a Luciana, sou casada, com o mais conhecido, o Diácono Marinho aqui da igreja, Sim. né? Nós estamos aqui como família há uns 13 anos, mas eu já participava da igreja há muitos anos antes também. Ele aqui se achegou um pouco depois. E tenho um filho, sou mãe do Pedro. Coisa mais linda do mundo. Isso, com 12 anos. E vim de uma família cristã. Meus pais, sou filho da Regina, do Lazinho. Tenho uma irmã, Lenita. Uma querida. Lindíssima, amada da minha vida. E sou mãe, amiga, professora, vizinha. Todos esses papéis. Profissional, dona de casa. É tudo junto para a glória do Senhor. Todos esses papéis para Ele. É uma mulher comum, né? Comum. Uma absolutamente mulher comum. Ordinária. Que legal. E Lu, você já falou aí que você veio de uma família cristã, né? Sim. E eu acho bem legal, né? Porque às vezes quando a gente vai assistir alguns episódios, a gente escuta aquelas histórias mirabolantes, né? E que a pessoa foi a primeira pessoa a ser alcançada por evangelho. E Sim. às vezes, erroneamente, né? Acredita que esse evangelho são só experiências, doidas, né? Tipo, eu estava no fundo do poço e tal, né? E, na verdade, o evangelho, ele é alcançado tanto pelo filho pródigo como o filho que estava em casa. Que ficou em casa. Né? E aí, você é uma dessas que teve o privilégio, um presente de Deus, de já ter nascido dentro de uma casa onde o evangelho já tinha alcançado corações ali, né? Sim. Como é que foi crescer, né? Quais coisas que marcaram aí essa fase sua de ter podido nascer, né? Mas aquilo que também não era tão claro para você. E como é que o Senhor foi te conduzindo a ser confrontada, Ele e você, né? Sim. Tipo, não mais o Deus dos meus pais, mas o meu Deus, né? Como é que foi isso para você? Então, Dani, na verdade, é uma alegria. Eu penso que é um privilégio narrar uma história onde os meus pais são cristãos. E quem Deus chamou primeiro, a Deus se revelou primeiro foi a minha avó materna. Que legal. A minha avó, que chamava-se Rosa, né? E ela se converteu. Você conhece a história? Conheceu Jesus, isso. Viveu um milagre na vida dela pessoal, e ela, então, tudo que ela fazia, ela dizia, é pro meu Jesus. Meu avô não aceitou de jeito nenhum, brigava com ela, não queria que ela fosse à igreja na época, isso há muitos anos atrás, e ela ia e dizia, é pro meu Jesus. Então, tudo que ela fazia
ela dizia, se era um arroz, uma roupa que ela lavava, tudo é pro meu Jesus. Então, essa é uma frase da minha avó materna. Você chegou a conhecê-la, Lu? Conheci, uma graça. E nós louvamos a Deus por esse coração, que há muitas décadas atrás, né? Que frase forte. Isso, E a minha mãe foi uma filha temporona. Então, a minha mãe nasceu quando a minha avó tinha mais de 40 anos. Ok. Então, e as minhas tias mais velhas, já mocinhas. Então, a minha mãe se lembra de ir com a minha avó já convertida, com as minhas duas tias mais jovens, nas tendas, na época aqui em Limeira, indo à igreja. E aí, a minha mãe tem memórias do chão de terra, como uma lona de circo mesmo, Sim. e o culto acontecia lá. Que lindo. E a partir daí, a minha mãe cristã, meus pais, né? E eu, como filha primogênita, que nasci nesse lar. Depois, mais tarde, um pouquinho... na tenda. Isso, já nasci já na igreja. E depois veio a minha irmã. Então, uma das minhas memórias mais fortes do meu lar, a princípio, dos meus pais, é a frequência à igreja. Nós não vínhamos aqui, era uma outra denominação. Mas havia em média na semana 7 cultos e nós íamos em todos. Gente. Terça, quinta, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então, assim, Não tinha preguiça, né, Lu? Não. Que tem hoje. Não. E nem preguiça, nem opção de não ir. Então, tipo assim, não era assim, mas hoje eu tô cansada. Não, vai ter que ir. E assim foi. Né? Toda a minha infância. Toda a sua primeira infância. Isso. Então, cheia dessas memórias, dessa igreja, dessa frequência igreja que marcou muito. E os meus pais, Dani, sempre foram muito à frente de ministério, liderança na igreja. Então, eles estavam sempre muito ativos. Tá. E nós junto ali, participando. E em casa, o que eu tenho mais memória são dos hinos ainda no disco de vinil, de louvores, assim, de hinos muito antigos. E essa convivência no lar, que em nenhum lar é fácil. Sim. Mas essa marca muito impressa de que nós... Deus usou para tocar o seu coração. Exatamente. De que havia uma vida para ser vivida diante de Deus com temor a Ele. Então, isso era muito claro para nós, né? E isso foi toda a minha infância. Aí eu fui ter uma experiência com Deus mesmo, muito próximo dos 14, 15 anos. E por quê? Olha só que legal. Quando nós íamos à igreja, sempre tinha muito apelo. Na época, se fazia... isso era muito comum, Sim. há muitos anos atrás. Sim, né? sim. Se você quer aceitar Jesus, essa era a pergunta feita na igreja, o tempo todo, quase todo culto. E aí, eu lembro que... E eu ouvia isso sempre na igreja. E eu participava sempre, estava tudo bem para mim. Até que num determinado momento, eu ouvi essa mesma pergunta que eu ouvia há décadas, desde que eu nasci ali na igreja. E aí, essa pergunta fez sentido para mim. Falei, caramba, será que eu já fiz isso? Será que eu já fiz essa oração de confissão? Será que Ele é o meu Senhor? Só que aonde nós íamos... Para aceitar esse apelo, a gente tinha que levantar a mão, sair do lugar. Eu falava assim, puxa, as pessoas me conhecem, né? Melhor, sei lá, né? Será? Eu não sei, eu tenho essa dúvida. Aí, eu me lembro que naquele mesmo dia, só não lembro o dia exatamente daquele culto. Eu fui para casa, eu me lembro perfeitamente. Me fechei no quarto, fechei todas as janelas, as portas, os vãos. Fiquei de joelho e aí falei, Senhor... Eu não lembro se eu fiz essa oração algum dia na minha vida. Mas eu queria, então, pedir para que o Senhor possa ser o meu Senhor. Aleluia. Para que eu, enfim, confesse que o Senhor é o meu Salvador e que o Senhor seja, para mim, o líder, Senhor, Salvador, Mestre, Glória enfim. E foi nesse dia. E a partir desse dia... Legal, Lu. Você teve um dia, né? Um dia que marcou. Tem muitos que não tem, né? Que marcou. E... Você tinha quantos anos? Acho que entre 13 e 14 anos. Na adolescência. E aí, eu fiz isso. Aí, depois de alguns dias, os dias foram passando, a gente continuou indo na igreja e tal. E eu pensava assim, puxa, mas se eu fizer essa oração, acho que agora eu tenho que começar a ler a Bíblia todo dia. Eu acho que isso é uma prática que eu, né? Eu vejo meus pais, eu preciso... Então, agora, já que eu decidi, eu tomei essa decisão. Tomei não, né? Deus que conduz, né? É Deus que vai trabalhando, né? Só que a gente, na época, não tem essa percepção toda, né? E aí, eu falei, não, agora eu vou começar a ler todo dia a Bíblia por mim mesma e vou tentar entender. Então, e aí começou essa história, essa caminhada com Deus. Que lindo. Então,
Então, já fazem algumas décadas. Que lindo. Como é ele que vem, esse né? processo. Dessa obra que ele vai completando a cada dia até aquele dia final, porque tá tudo, né, em obras. Tá tudo em obras. Que lindo. Tá tudo em obras. E aí, nessa idade, você fez essa oração? Fiz essa oração no meu quarto. Eu lembro que no escuro, com a porta fechada. Mas foi algo, assim, para mim que me marcou muito. Porque depois desse dia, Quais houve mudanças que foram... essa percepção. O que foi acontecendo? Porque daí, como ele te tocou pré-adolescência, né? Isso foi ótimo, né? Foi. Como que foi andar com ele aí nessa adolescência, que a gente tem tanta crise, né? Sim. A gente tem tanta luta, né? Eu falo assim, não, minha adolescência foi tranquila. Eu falo, espera você chegar tudo, você vai ver que não foi tão, né? É isso mesmo. Né? Como é que foi isso, né? Dani, você sabe que depois desse dia, eu fiquei assim... lia mais livros, a Bíblia, ficava mais, assim, com hinos. E, assim, se algo me tocava, por exemplo, alguma frase, eu ia lá, marcava no meu... tinha uma agendinha, enfim, marcava. E os dias foram passando. Alguns meses depois, eu não sei exatamente o tempo cronológico disso. Tá. Mas alguns meses depois, a minha mãe... decidiu sair da igreja onde nós estávamos, pontualmente. Um dia ela chegou, muito cansada, sobrecarregada, minha avó com Alzheimer e tal. E ela chegou em casa e aí disse assim, olha, a partir de hoje, nós vamos procurar uma outra igreja. Nessa nós não vamos mais. E eu lembro que eu disse para ela, mãe, mas eu preciso ir à igreja. Que legal. Eu tinha 14 anos, né? Próprio Deus, né? Eu falei, mãe, mas não, como assim? Se a gente é cristão, a gente tem que ir à igreja. Aí ela então diz, não, se o seu pai quiser ir, você vai, Luciana, mas eu não vou. Aí eu falava, pai, você vai? Ele falava, não, mas se a sua mãe fala que não vai, agora a gente vai ter que orar para procurar uma outra igreja, então. E aí começou um conflito lá em casa por essa mudança. Por problemas que eles tiveram, com certeza. E que muitos talvez você não entendia momento, muito. E assim, muitos cristãos, às vezes, saem de alguma isso é muito igreja local. Sim. E muitos deles não conseguem se encontrar de novo depois, porque carregam, às vezes, mágoas, enfim, né? Questões. E que precisam realmente expor isso diante do Senhor para que haja cura, porque... ainda que seja difícil ir à igreja local, pelas pessoas que ali congregam, é obedecer a Deus. Nós precisamos compartilhar desse corpo, né? Enfim, aí a minha mãe disse não. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu, então, querendo ir à igreja de todo jeito, falei, puxa, mas agora eu sou cristã, eu entendi o que é ser de Jesus, tô lendo a Bíblia, tô orando, como é que eu não vou na igreja agora? Como é que eu não vou ter comunhão? Com 14 anos, né? A gente precisou obedecer os pais também. Falei, caramba, e agora como é que nós vamos fazer? Aí, no ano seguinte, eu fui pro Cotil. Tá. Achando que eu ia ser a enfermeira, assim, a melhor do mundo. Mal sabia eu que um ano depois eu ia desistir, porque eu ia ver que não era a minha área. Mas hoje, assim, hoje não, né? Cada vez que eu olho pra trás, Dani, como Deus foi costurando a gente se constrange, né? Essa história. E você foi parar no Cotil. O como é uma obra... O que aconteceu? E assim, aí chegando lá, eu conheci irmãos em Cristos, lá, de um grupo de oração da Igreja Presbiteriana aqui de Limeira, Central. E eu comecei a conviver e conhecer essas pessoas e me aproximar, fazer amizade, até que falou, vai na Central. E eu falei pra minha mãe, eu conheci alguns amigos no Cotil e tal, e eu vou pra lá. Ela falou, eu posso ir, mãe? Falei, vai. E eu comecei a vir. E aí os meus pais demoraram alguns anos para se encontrar novamente nessa igreja local, nessa situação cristã. Muito difícil para eles, né? Muito, assim, delicado. Pelas memórias, pelo tempo... O que eles passaram foi muito difícil. É muito difícil. O que acontece, né, Lu? O que acontece. Mas a gente precisa estar perto de Jesus. É isso. Né? Fazer do Senhor, o nosso Senhor, sempre. As pessoas vão decepcionar sempre. Nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Sim. E saber que mantendo os olhos no Senhor, a gente consegue caminhar, né? Enfim, e aí eu comecei a vir na igreja local aqui. E aí minha história começou aqui. Então, só que nesse tempo, e a partir desse tempo, o quanto Deus foi, ou melhor, continuou atuando na vida dos meus pais, da minha irmã também, que veio junto comigo, mas de uma forma muito particular, eu fui percebendo isso na minha história, na minha vida. Então, por isso essa beleza. E aí,
como eu cheguei aqui por volta dos 15 anos... Quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu. Eu também cheguei. Isso. E aí não houve muito conflito, assim, de adolescente e tal. Porque a fé conseguiu encharcar... Nos guardar, né? Encharcar, na verdade, emoção, sonhos... projetos para o futuro que a gente tinha de estudar, de uma carreira, de casamento que a gente sonhava, né, Dani? Orava sobre isso, conversava, orava, né? Então, e aí a fé encharcou, Deus encharcou tudo isso e conduziu depois, né, os nossos caminhos. Então, foi assim. Então, foi quando eu percebi que o Senhor teria que ser o meu Senhor e que a Bíblia tinha que ser para mim uma verdade. E não uma teoria, né? Só que, no início, a gente só obedece, porque a gente sabe que é verdade. Só que depois, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o quanto a gente precisa ainda deixar essa verdade entrar em áreas que ficam, às vezes, escondidas. Então... Que lindo. É sobre isso. E houve momentos na sua vida que Deus permitiu lutas, né? Antes do casamento ou depois do casamento aí, que você começou a ser confrontada nessas áreas? Dani, acho que tem vários momentos. Quais assim. áreas que você fala, Dani, olha, eu tenho essas memórias. Deus me confrontou aqui, para entrar nesses lugares, né? Sim. Quando você falou, Dani, eu fui encharcada pelo Evangelho. Sim. Né? Eu vejo o Senhor me proteger, me guardar de muitos males. Sim. Porque é importante falar, né? Eu falo assim, às vezes a gente associa males só a sexo, droga e, nossa, robô e uma tal, coisa mais, né? assim, Aquilo que é exposto, né? Sim. Mas que é visível, aquilo ali só está expondo os buracos que a gente tem lá no coração, né? Sim, Alguns isso é exposto, outros não, né? Então, quais foram esses momentos, né? Que Deus te falou, filha, agora eu vou entrar num lugar aí que eu vejo e você não está vendo, né? Sim. Você tem coisas aí para compartilhar? Dani, acho que são alguns, assim, que eu me lembre. Eu lembro que quando eu vim para a igreja e havia uma turma mesmo, a gente, né, orava e vigília e ativa, né? Uma galera... Muito querida, né? Lembranças maravilhosas. E eu lembro que nesses primeiros anos aqui da igreja, entre 15 e 17 anos aí, eu pensei e orei sobre ir para um seminário, para a possibilidade de uma vida de serviço integral, mas na obra do Senhor. E eu lembro que eu contei isso para os meus pais, e meus pais, naquele momento, não viram muito bem, ou achavam que eu fosse imatura. Então, essa foi a primeira questão. Eu falei, Deus, e agora? E aí, jovem que a gente pensa, puxa, mas é para o Senhor, é tudo para Ele, mas será que é isso mesmo? Só que a gente tem que obedecer. Ao mesmo tempo, você fica na obediência, que também é bíblico, e honrar pai e mãe. Bom, aí eu passei 6 meses na Jocum. E quando eu voltei de lá, eu fui para lá achando que eu ia passar um tempo lá, pequeno, e ia para um seminário de modo definitivo. Mas eu voltei de lá sem saber que aquele tempo me faria refletir sobre a possibilidade de servir a Deus como profissional. Sim. Como que cursar... o integral é integral, né? É, uma faculdade, profissão... E você pode entender que o integral não é só o campo, né? Exatamente. O campo são corações, né? Exatamente. É onde você está. Não importa. Ponto. Não importa o nome que vão te dar. Isso. Você sempre será um missionário. É isso. Aí eu voltei de lá já com essa perspectiva de poder escolher alguma carreira ou de pensar em algumas maneiras de Deus me usar como profissional. Para os meus pais, isso aquietou melhor. Ou passou como uma questão mais tranquila, talvez, né? Porque os pais também... Mas para mim era uma coisa que eu sentia que Deus estava conduzindo para isso. Eu lembro de uma amiga minha missionária, chamava-se Marta. E uma vez a gente falando sobre isso, eu falei, mas como é que a gente sabe que fazer isso é certo? Porque fazer o outro também não é errado, mas são escolhas corretas. Sim. E ela citou... aquele texto que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Então, na verdade, é tudo sobre Ele, porque é Ele que vai colocando no nosso coração alguns desejos que a gente também desconhece e que vai conduzindo para a glória dEle.
Só que na hora a gente nem percebe isso, a gente talvez... E hoje, olhando para trás, é só uma fresta que a gente vê do quanto é Deus, o tempo todo desenhando a história. E aí eu voltei e falei, não, eu vou para pedagogia. E a minha mãe sempre falava, não, você tem que ser professora, que minha tia é professora, minha mãe é professora. Eu falava, que é mais professora, de jeito nenhum. E nessa hora, Deus de novo vai conduzindo. Só que aí, nesse momento, Dani, quando eu fiz, aí esse ponto tem essa parte onde Deus trabalha, que a gente não sabe direito o que é, e aí Deus vem confrontando. Quando eu decidi por essa área, e eu falo, mas como é que eu vou por esse lado? Eu lembrava da minha avó, essa que se converteu e que teve Alzheimer. E nós vivemos com ela todos esses últimos 20 anos de doença, vendo a avó, melhor, sabendo quem era a avó Rosa e vendo como a avó, sem memória, como ela ficou. E amando ela e tendo que cuidar dela daquele jeito. E todas essas memórias construídas nesse tempo, sem eu perceber, Deus fez com que tudo isso corroborasse para que eu fosse para a área de crianças com deficiência depois. Então, daí, quando eu fui por esse caminho, falei, Deus, mas... Só que muita coisa também, porque daí, quando você começa a estudar a área... Sim. Há muitas questões, tem genética, tem o ambiente, tem síndromes nomeadas, síndromes que não são nem nomeadas, desconhecidas ainda. E aí você fala, Deus, mas aí quando você começa a conhecer, e aí vem outro confronto de novo, porque tem a fé, tem o que Deus é Senhor e soberano, e tem aquilo que a gente tem que aprender, porque faz parte, né, da gente conhecer, da gente poder saber, da gente poder contribuir de alguma maneira, servir, claro, com coerência. Mas tem Deus como soberano. Então, aí foi um outro momento. Um outro momento também que eu acho que eu vivo até hoje foi quando eu me casei também. Foi essa decisão, esse conhecer alguém, esse poder estar diante de Deus. Fidelidade de Deus. Né? E aí, no casamento também, na maternidade. Sim. Que a gente... Uma coisa que eu acho que a gente, em todo momento, acho que na vida, que agora, talvez mais na maturidade, a gente quer sempre ter o controle, né, Dani? Sempre. Ô, coração terrível. Você quer controlar as coisas, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E como Deus trabalha, e com muita paciência, porque a gente às vezes pensa, mas que fidelidade, porque nós somos muito infiéis, nós somos muito titubeantes. Então, assim, porque assim, quando a gente conta uma história, né, parece que é simples, mas quantas teimosias, quantos pecados cometidos também, de você falar, não, eu não concordo, porque não tem que ser assim, é desse jeito, não sei o quê. Como a gente é mimizento. E bate o pé e faz birra. Birra. Birra com Deus. Birra com Deus. Birra com as coisas. Não é desse jeito, tem que ser assim. E aí Deus vai quebrantando, porque na verdade, e isso só é possível nesse trabalho do Senhor, absolutamente, que é dele, é obra dele. E essa palavra bendita que vai nos confrontando, que é uma verdade. E aí, numa história de cristão, né, de lar cristão, aí você vê que quando a gente crê na Bíblia, ela é absolutamente a palavra de Deus e não é em partes. Então, por exemplo, isso aqui serve para mim. Isso aqui serve para o outro. Nossa, o outro que precisava ouvir isso. Não, ela é toda para mim. Ela é inteira para mim. Ela é inteira. Não tem jeito. Ela não é pro meu marido, é pro meu filho. Não, ela é pra minha mãe, né? Ou é pro pastor da minha igreja. Não. Não, é pro meu marido, porque ele é diácono da igreja. Não, ela é pra mim. Ela é pra mim. Então, e com a vida, né? Enfim, vive uma coisa, vive outra, vai mudando, vai vivendo com Deus. Só que Deus vai conduzindo vai fazendo essa obra mesmo de condução, de levando. De oleiro, né? De oleiro. E uma das coisas legais também que eu vivi, quando eu fui, Dani, pra faculdade, antes de casar, eu morei com mais 4 meninas cristãs. Então, foi um outro tempo legal. Porque a gente também, às vezes, se desentendia. E, às vezes, tinha alguma questão lá. E a gente tinha que sentar junto e falar, peraí, vamos sentar, vamos pedir perdão, vamos rever o que a gente está fazendo aqui, porque não está legal isso aqui. Então, só que para cada tempo, para cada fase, Deus foi conduzindo, foi levando e... Deus foi se revelando. Foi se revelando. Para você como seu Deus, né? Sim, como meu Deus. Como seu Deus. E foi quebrando uma teoria para se tornar um relacionamento com ele, né? Sim. Você é minha filha. Sim, E a voz que você vai precisar aprender a ouvir é a minha. É a minha, né? Sim.
E como você disse aí, né? Você falou, ai, Dani, tanto a escolha da minha profissão, né? Que vem antes do casamento, Sim. né? Antes de conhecer o Mário, Sim, né? sim. E eu lembro que a gente orava muito por Sim, isso, orávamos, né, Lu? é verdade. Eu lembro com muito carinho quando a gente se encontrou e você falou, Dani, eu conheci uma pessoa. Foi. Tava até aqui, né, na Né? esquina. Lembra que a gente E ia... aí, Primeiro encontro, né, Dani? Que a gente tava... Acho que nós íamos jantar juntos. Quem que virou a Foi. esquina? Você. Foi muito legal, né? Foi. E é tão importante. Eu queria que a gente abrisse, se você permitir, claro. né? Como é que foi esse trabalhar de Deus, né? Porque às vezes a gente ora por um casamento, né? Sim. Mas a gente duvida que Deus... É verdade. Que Deus, nossa, mas Deus vai se preocupar com isso. Com isso, é verdade. Será? Deus tem verdade. tanta coisa para fazer, Isso, né? é. Será que ele realmente vai fazer um homem me ver, né? Porque a mulher, ela é encontrada, né? Sim, é verdade. Como é que foi você ver a fidelidade de Deus ali, Sim. nessa área da sua vida? Como é que Sim. Deus se revelou através do meu compadre? Do compadre. Dani, bom, primeiro que Deus é bom demais, né? Ele é bom o tempo todo. E foi assim, quando eu orava por isso, quando nós estávamos juntas, né, nessa tal. E às vezes a gente... oração. Isso. E às vezes a gente tem realmente essa percepção de que nada acontece. Porque seus amigos já estão casando e Isso, você porque não. o pessoal tá andando, a fila tá andando e você tá ficando. Eu só tô estudando. O que tá acontecendo, né? Será que, né? Enfim. Acho que Deus não tem isso pra mim. Mas aí quando a gente ora e põe diante de Deus e, assim, né, orando, crendo que Deus tem aquilo que é melhor, na minha perspectiva, melhor era casar, Senhor, né? A melhor era... Mas demorou, acho que uns 1 ano, 2 anos aí pra gente poder se conhecer. E o Má veio numa hora que, diante de Deus, eu lembro, eu ainda tinha... Eu tava meio assim... já fazia tempo esse esperar, orando sobre isso. E eu lembro, olha que coisa, né? Acho que nosso coração é terrível. Eu ainda disse pra Deus, se o Senhor quiser que eu me mude de cidade, se essa pessoa não estiver aqui onde eu moro, essas coisas assim, né? Que o Senhor me mostre, abre uma porta de emprego, vou para onde o Senhor quiser ir, mas... Fica a dica, Deus. Isso, o Senhor sabe que pode ser aqui como pode ser em outro lugar, desde que aconteça, né? Então, e aí, uma amiga minha me ligou. Hoje ela mora no Canadá, Maraísa. Ela falou, Lu, vai ter um show. Eu nem sabia, uma banda cristã, mas não desconhecia. Novo som, do Rio de Janeiro, né? Nunca tinha ouvido uma música. E aí ela me chama e a gente vai para esse lugar. E o meu esposo, que na época, o Má, né? Que a gente chamava Marinho, enfim. O Mário estava dentro da van. Eu não sabia quem ele era, de onde ele era, de que igreja ele ia, porque ele já ia numa outra também. E a gente se conheceu ali. E foi uma coisa assim, inesperada, uma coisa comum. E aí, eu acho que o que é lindo ver como é Deus. Isso. Deus é Deus das coisas. Quando eu ainda disse ordinárias, não porque são ruins, mas porque Deus se revela na simplicidade, naquilo que é comum. Exato. Às vezes ele faz, às vezes não. É um Deus de milagres, ele faz milagres. Ele faz coisas grandes. Grandiosas. Ele é criador absoluto de todas as coisas. Mas não é só assim. Esses relampejos da santidade, da grandiosidade dele no dia a dia, em pequenas coisas, da bondade, dessa misericórdia que nos cerca. E aí nos encontramos e namoramos acho que 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, e nos casamos. Então, uma bênção. Não é fácil, no sentido de, né? Porque às vezes a gente fala, o casamento e tal. Sim. Porque são 2 pessoas de 2 famílias diferentes, de experiências diferentes, mas que Deus tem um propósito. Então, quando ele fala que não é bom que o homem viva só, é porque, de fato, há uma bênção, há um aprender e há um quebrantamento também, né? E não é sobre o outro, é sobre você também. Né? Você olhar... Às vezes a gente acha que é só o outro, né? Sempre, mas não né? é. No começo a gente sempre acha. Às vezes também, viu? Depois de uma... Mas aí é o que eu falo, assim, eu queria até que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Com a sua história, né? Você conhecer a Cristo na infância, você ter esse encontro e ser guardada ali na adolescência, né? E perceber as lutas ali já mais jovem, adulta, né? Tipo, alguns estão casando, outros não.
E a gente orando, Isso. dando dica para Deus, né? Dando umas pistas, Senhor, Mas a gente não entende isso como controle, né? Que você quer controlar Deus, né? Você quer dar dica para ele, você quer dar uma opiniãozinha. Falar, Senhor, se fizer assim. E ele surpreendendo você, né? Verdade. Tipo, dentro de uma van. Sim, Filha, é o meu tempo, né? Sim. É do meu jeito. Sim, sim. E no seu casamento, Deus deu a experiência também até o Pedro chegar. Exatamente, né? foi. Vocês foram muito tratados ali, né? Muito, demais. E aí, vamos entrar, se você permitir. Claro. Né? Como é que tem sido para você, né? Você já tá aí, quantos anos casado? 20 anos com o Mário, né? E nesse lugar, né, que eu acho que todas nós, quando temos uma família, Deus vai nos dando muito mais consciência de que Ele vai nos quebrando na necessidade de controle. Sim. Né? A gente não sabe que a gente quer controlar tudo, né? Sim. E Deus vai tirando as escamas, né? Vai. Filha, você vai me conhecer num outro lugar agora. Vai. Como minha filha adulta. Sim. Né? Não mais como uma criança ou como uma adolescente. Com as emoções ainda. Mas agora como uma filha adulta. Para que você desfrute plenamente de mim, né? Sim. Como é que tem sido para você estar sendo tratada nesse lugar, né? De termos consciência, de queremos controlar tudo, e o Senhor fala, filha, isso não é outra coisa a não ser você está querendo controlar o que não te pertence, né? Sim. Pode ser até no nascimento de um filho, sim, né, Lu? Como é que Deus começou a te ensinar isso? Dani, eu penso que quando nós, assim, pensamos, não, vamos ser pai, vamos ser mãe, né? Então, e a gente achou que ia ser fácil também, que ia ser tranquilo, e não foi tranquilo. E nesse momento eu vivi uma grande crise de fé na minha vida. Eu vivi assim, mas como assim? Né? Se o Senhor fala crescer e multiplicar, e aí eu não vinha esse filho, não vinha. E a gente procurou médico e tratamos e demorou. E depois também que eu fui mãe, eu queria ter mais filhos. E não veio também, não veio. E glória a Deus por tudo isso, por todo o processo. No dia a dia, qual é o maior desafio? É entender, quando Paulo fala que essa verdade tão querida, né, e tão forte, que tudo que a gente faz é para Ele, que quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa. Então, quando você vai a uma casa, quando você tira o seu lixo, quando você recicla o seu lixo, quando você, às arruma vezes... sua cama. Exatamente. Ou até nem tem o tempo, talvez, para fazer isso, mas você, de repente, depois vai chegar e fazer, né? Enfim, cada família tem a sua história diante de Deus, isso é maravilhoso. Mas viver nessa perspectiva... Só que falar sobre isso é muito fácil, é muito tranquilo. Mas viver isso é muito difícil. E diariamente, Dani, eu cometo, às vezes, pecado. Todas nós, né? Por, às vezes, ainda ficar brava ou me chatear por alguma coisa que está fora do lugar. Com essas coisas que, às vezes, que a vida está ali. Mas Deus também está. Né? Quando Davi fala que o Senhor está... nos altos montes, nos mares, nos abismos, em todo lugar, mas Ele está em casa. Está lá quando a coisa está arrumada. Está no abismo da casa, mas está lá quando a coisa está totalmente fora do lugar. E Deus está lá. E a maneira como eu vou fazer, talvez o que eu falo, às vezes cobrar que o outro faça também, eu querer ajuda, esse compartilhar, essa oração, esse combinado, esse dia a dia no lar. Então, a forma como isso se dá... precisa passar pelo critério de pensar, se Jesus estivesse aqui, de que forma Ele faria isso? Ele simplesmente faria, né? Só que a gente teima de fazer do nosso jeito. Porque realmente o exemplo é muito forte da família, dos pais, da forma como a gente foi educado. Então, isso vai tentando... Mas quando a gente, então, aí volta para essa palavra bendita e fala, não, o que é a verdade? Vamos lá. É glorificar a Deus... é servi-lo, é fazer tudo para Ele. Então, eu revejo. Mas daqui a pouco, na frente, eu tô tropecando, catando o cavaco de novo. Tô tropeçando de novo. Mas é esse desejo. Senhor, de fato, eu pequei de novo. Eu reclamei mais uma vez. Eu me irritei com aquela situação. Senhor, eu peço perdão por isso mais uma vez. E vamos lá, Senhor, me ajude. Então, é
ir e vir diante esse de Deus. relacionamento com Deus, né, Lu? Franco também, sincero, assim, E que abrindo o coração, porque... Não tem os 3 passos, né? Sim. 3 passos para a sua casa ficar, né? Às vezes um guia, né? Isso. Família perfeita, como é que, não né? existe, Não né? tem, não tem. Não existe. Então, mas é maravilhoso como Deus vai conduzindo e a gente vai podendo ver o quanto a gente é miserável, o quanto a gente é pecador. E carece de um Salvador. Carece de um o Salvador. tempo inteiro. Sim, o tempo todo. Que nos ensina a falar, filha, você já tem tudo. Basta você exercitar, né? É verdade. Porque quando a gente pensa na Bíblia, né, que a palavra de Deus, ela é suficiente, né, para nos instruir, para nos corrigir, para nos capacitar, para executarmos absolutamente toda boa obra que Ele vai colocar, né? E eu falo assim que Deus vai nos dando consciência, né? Sim. Que o Espírito Santo já habita em mim. Isso. Eu já sou uma nova criatura. Sim. E o Senhor está me santificando, né? Sede santos, né? Sim. Que Ele fala, né? Para nós. Ande assim, filha. Você não precisa mais andar como uma velho homem. Você não precisa, aquilo lá já morreu. É verdade. Para que você vai ficar catando um morto, trazendo para cá pro seu dia? É verdade. Né? Para uma louça que está suja, para um guarda-roupa que está com uma gaveta, para um filho que está na adolescência e tal. Não precisa, né? Então, eu vejo Deus amorosamente, com uma paciência que só Ele tem. E que você fala, Senhor, que constrangedora é a tua paciência. Né? E ainda bem que é Ele, né? Porque se fosse eu já teria desistido, não é? A gente já teria desistido da gente. É Ele, da gente mesmo, exatamente, da gente mesmo. Porque a gente não aguenta a gente. Não, né? a gente não aguenta a gente. Você fala, meu Deus, se eu não me aguento, por que eu quero que o outro mude, né? Verdade, é melhor eu caminhar com o outro do que eu querer mudá-lo, né? E isso é maravilhoso, né, Lu? É maravilhoso. E aí também, Dani, eu acho que tem uma frase acho que é do John Piper, que ele fala que Deus é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. E aí a gente vai vendo que nada, absolutamente nada nos satisfaz senão o Senhor. Exato. Então não é o meu filho que me satisfaz, meu marido, a minha carreira, os meus igreja, sonhos, viagens, enfim, casa em condomínio. Nada. É o Senhor. Se eu não for satisfeita em Deus, nada vai me satisfazer. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. E aí, quando ele está nesse centro, pronto. Aí a gente fala, então, peraí, eu sou falha, eu sou pecador, meu marido também é, meu filho também é. Então, nós temos que orar por nós 3. Isso, a igreja local, aonde eu trabalho, os meus pais. Então, nós temos que clamar pelo perdão, pelo quebrantamento, pelo arrependimento, para que Deus manifeste salvação, a começar das nossas vidas. De cada coração para com o próprio Deus, né? Depois para com o outro, né? Mas é tudo o nosso relacionamento com o próprio Deus, né? Tudo tem a ver com Ele, porque aí quando você vê nele sentido, então quando o outro às vezes cai, você sabe que Deus também está trabalhando nele e nós também estamos nesse mesmo processo de fé. Eu também estou. Isso, estou junto, né? Às vezes para erguer, para ajudar nesse levante, né? Porque se um cair, o outro levanta. E às vezes é ele que vai me erguer também. Exato. Né? Porque quem dá essa graça de levantar é Deus também. Só Ele. Né? Então, esse processo O que a gente vai entendendo é que todos estão ali para se submeter a essa voz, né? É verdade. Cada um do seu jeito, mas você fala, nossa, Deus, o Senhor chegou aqui, tá todo mundo sendo tratado. Sim. Né? Tá todo mundo sendo tratado. E isso é tão lindo, né? É maravilhoso. Porque é um Deus que não desiste do teu povo. Não. Né? De tratar Ele o seu insistindo. povo. De santificar o seu povo, de se revelar para o seu povo, né? De adornar essa noiva, né? De que ele vem buscar, de prepará-la, de purificá-la, de limpar o coração completamente. Da noiva. E nós somos essa noiva, né? Isso. Que ele vai tirando, filha, nós vamos de novo para a cara dos adoleiros, vou te quebrar de novo. É verdade. Vou quebrar de novo, porque eu vou te adornar. Vou te preparar, né? Sim. Eu falo que eu tenho, mesmo, né? Em casa a gente tem falado isso. Gente, vamos pedir para Deus nossas orações, deixar nossa cerviz molinha, né? Deixa a cerviz molinha. Sim. Vamos nos sujeitar rápido, né? Senhor, não, ela quer endurecer, o Senhor já me avisa para eu falar, opa, de novo eu tô querendo pegar esse controle. E eu não quero, né?
Isso é maravilhoso, né, Lu? É maravilhoso, Dani. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E às vezes a gente... acontece, porque assim... É dolorosamente maravilhoso. É dolorosamente maravilhoso. Que dói. Dói. O processo dói, né? Dói porque... Tem muito choro, né? Porque para ser menos a gente e mais Deus, a gente tem que reconhecer, né? que alguma coisa tem que acontecer para você reconhecer. É a morte. Só que essa obra é do Senhor mesmo, né? É a morte do nosso eu, Não é que a gente consiga fazer isso por nós mesmos de forma nenhuma. Imagina, não há... É morrer para nós, né, Lu? Não há nenhum trabalho que é feito da nossa parte nesse sentido, enquanto Deus não nos convence, enquanto Deus não abre os nossos olhos, não fala, não vai ao encontro com a palavra do Senhor pra gente, então, aí a gente consegue, porque Ele age em nós, cooperar com Ele, né? Quando Ele fala que nós somos cooperadores com Deus dessa obra, mas Ele precisa nos tocar primeiro, Ele faz esse trabalho pra gente. Ele faz, né? Faz, ainda bem que Ele faz, que Ele não desiste, senão... Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. E Lu, eu queria te fazer perguntas bem específicas, porque Deus te levou para um trabalho muito diferente, né? Não são tantas as pessoas no mundo que têm uma habilidade para trabalhar com crianças especiais, né? Você fez pedagogia. Sim. Como é que foi esse mover de Deus, né? Colocando no seu coração um desejo de trabalhar com crianças não comuns, né? Ou não tidas como normais. Isso. Né? Hoje a gente usa, assim, crianças típicas ou atípicas, mas enfim. Que quiser dar, né? Como é que é isso, né? Como é que foi esse trabalhar de Deus, né? Para esse campo maravilhoso que é o coração humano e uma família, né? Aí, né? Sim. Dani, eu acabei indo para lá sem pensar muito, que foram essas memórias com a minha avó, tal, que me levaram, que talvez despertaram, que Deus usou como curiosidade para que eu pudesse, na minha carreira, ter vontade de estudar, me desdobrar nessa área de crianças com deficiência. Você fez uma pós, né, Lu? Isso, fiz. E aí, na prática, é um pouco mais desafiador que a teoria. A gente pode ler, conhecer bastante, e acho que a gente nunca, né, tem que sempre ler, enfim. Mas na prática, não é tão simples. E no início, Qual tipo de deficiência você trabalha, Lu? Então, Dani, a minha área, na verdade, Dani, eu fiz com crianças com DI, que a gente chama que é a deficiência intelectual. Mas hoje eu estou mais à frente dos surdos, onde eu atuo. E aí, no início, quando eu comecei, havia toda essa empolgação da formação, e a gente quer meio mudar tudo. Porque uma coisa na faculdade... a gente vem com essa questão com toda a teoria que tem todas as soluções para todo mundo. E aí você cai numa realidade, porque você trabalha hoje numa escola pública. Numa escola pública, isso. E é nesse lugar que eu queria conversar, né, Lu? Sim, porque a gente estuda, né? Você veio de um campo do Bajocum. E aí o Senhor foi te levando, falou, nossa, eu vou evangelizar os surdos. Eu vou ajudá-los, né? Ou os deficientes e tal. E de repente você cai, de repente não, né? O Senhor vai te movendo para uma escola pública. Uma realidade muito diferente. Tanto da instituição pública, como da criança que está ali, né? Como é que tem sido as suas experiências nesse lugar? Dani, tem sido desafiadoras, assim. Nesse campo, né? É uma coisa que eu tenho orado muito, assim, enfim, pelas crianças, pelas famílias, pelo contexto da escola. A criança chega para você com qual idade? Ela já chega com o diagnóstico fechado? Às vezes sim, às vezes não. Tá. Então, e aí quando a gente se forma, tem toda essa empolgação, esse vislumbre de fato querer fazer o melhor, revolucionar, mudar. Isso é muito bonito, isso é muito legal também, porque faz parte dessa gana da formação. Quando a gente começa a trabalhar em determinadas realidades, a gente vê que a gente tem muitas limitações. Que, na verdade, é assim o tempo todo, não é? Em todos os lugares, em todas as áreas. Só que eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com essas crianças, aí vinha muito, assim, essa lembrança de que, por exemplo, assim, puxa, já que Jesus curou tantas pessoas, então a gente tem essa percepção de que talvez Deus vai curar ou vai ter alguma questão assim. E um dos textos que acalmou muito
Meu coração acho que é Êxodo 4:11, quando Deus diz para Moisés, ele diz assim, Moisés, quem fez a boca? Quem fez o olho? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Não sou eu? Ele fala. Então, se é ele que faz todas as coisas, seja a boca, o olho, o surdo, o mudo, a célula, o té, o alti, enfim, o que for. A minha compreensão do lado de cá, pela própria palavra que diz amar, e amar com paciência, e ser paciente, e poder entender algumas necessidades, no caso da escola, desse contexto, e pensar o que nesse contexto eu posso fazer de melhor para essa criança, dentro daquilo que a escola pode trabalhar. Porque muitas delas precisam de uma rede de apoio, Dani. Sim. A saúde, o atendimento, fora também da escola. A escola é um braço, a educação é um braço. Até porque, às vezes, ele é a única pessoa da família que tem deficiência. Exatamente, né? Então... A família também não entende. Não entende, Então, aí quando essa criança, que para nós aí chama o aluno ou a aluna, chega lá, se matricula, e a gente vai conhecer também essa família, a gente vai ouvir as dores um pouquinho dela, e cada vez que a gente atende pais lá, porque a gente atende muitos pais, né? Onde eu trabalho hoje, são 700 famílias, que são 700 crianças, e aí desdobram aí os adultos, enfim, nunca imaginei que eu fosse parar lá. Eu lembro que você falava, liderança não é pra mim, Dani. Eu achava também. Liderança nunca. não, Dani. Eu Estar vou ficar lá na sala de aula. Fiquei muitos anos. Eu vou ficar na sala de aula com as crianças, vou ajudando, e o senhor... Eu fiquei 16 anos, até que veio um convite, eu aceitei, e aí a partir daí... O senhor foi te... então hoje eu atuo numa escola onde nós temos 700 alunos de 6 meses a 11 anos. Dos 700 alunos, hoje, com diagnóstico na nossa escola, é uma média de 50 crianças. Das mais variadas, dos mais variados contextos, históricos, deficiências, patologias. Mas quando a gente vai conhecendo algumas limitações também, algumas coisas assim que a gente pensa assim, puxa, até aqui eu posso chegar, daqui eu não posso mais, mas ainda que seja esse campo um pouco limitado, a gente sempre pensa o que a gente pode fazer de melhor. E pensar que a gente faz para o Senhor. E isso envolve, às vezes, conversar com adultos, com as famílias, com os professores, com os funcionários da escola, com as próprias crianças. E a gente percebe o quanto é para elas um desafio e quanto para a gente também é. Porque também na nossa percepção de pecadores que nós somos, a gente sempre espera que o outro faça aquilo que você espera. E o outro já não faz isso normalmente. E aí, quando a gente fala de uma criança com deficiência, essa expectativa talvez diminua um pouco mais. Mas ainda que essa expectativa seja menor, eu preciso acreditar mais. Com certeza. Eu preciso interagir mais, chamar mais, estar mais próximo, fazer mais por ele. Então, mas não é simples, porque no dia a dia, né, a gente convive com pessoas cristãs e não cristãs também. Então, às vezes a gente vê o outro que não tem essa perspectiva. Mas a gente procura dentro daquilo que é possível. Até ontem eu estava falando com uma mãe, ela tem gêmeos. Os 2 filhos, uma menina e um menino, na faixa de 6 anos. E o menino tem um autismo, ele é TEA nível 3, que é um nível muito grande de suporte. Não fala, sem fala. Aquela criança que precisa de muito suporte. Muito, muito. E ontem nós estávamos ali juntas e nós ali falando na escola, ela falou, ai, Luciana, mas eu sou sozinha. Eu não tenho quem me ajude a levar para esse apoio que a gente estava propondo para ela ontem ali. Aí ontem eu ainda disse para ela, olha, mas pensa que às vezes talvez seja um tempo comece um pouco difícil o próximo ano, mas é algo que a senhora tem que pensar que vai melhorar. É um esforço, é uma luta ali, um pouco de horário, fica um pouco mais corrido, um atendimento maior, um tempo maior de atendimento, mas isso vai ser bom. É uma coisa que para o futuro a senhora pode pensar que
Aí ela fala, é isso que eu tenho que pensar mesmo. Mas o outro também está fora. Então, quando a gente pensa assim, Deus, o Senhor é quem pode trabalhar, quem pode abrir os olhos, quem pode ajudar. E pensar que Deus é um Deus que vê tudo isso. Aleluia, Lu. Não é? Eu vejo só uma famílias, não tem. Você não consegue. Não consegue. Deus vê essa dor. Claro, o evangelho. Sou eu que salvo, você é um canal. Não, é Deus quem atua ali, quem salva e quem se importa também. Com aquela estrutura. Né? E às vezes até eu que, como escola pública, sou muito limitado. E Deus sabe todo esse contexto que envolve. E às vezes quando a gente ouve assim, por exemplo, isso é uma frase muito comum que a gente tem ouvido, Dani, no nosso contexto hoje em dia. Não precisa medicar. O medicamento resolve. E eu sempre procuro dizer assim, olha, às vezes sim. Às vezes pode ser, mas aí tem um médico, a gente precisa levar no médico. É o médico que vai dizer se precisa ou não. Mas a gente precisa amar com remédio ou sem remédio. Calmo ou subindo nas paredes. Muito agitado. Precisa encontrar um meio, a gente precisa descobrir o que gosta, o que não gosta. Para se conectar. Para poder ter de alguma forma esse vínculo, construir esse vínculo. Ainda que os olhos não se cruzem, porque às vezes a gente busca ali que a criança, olha para mim, ou mesmo com sinais, ou pedindo para olhar, para mostrar alguma coisa, para poder dizer alguma coisa, e essa criança não olha, essa criança está totalmente indiferente. E aí eu sempre penso, Deus, ele pode ouvir a voz do Senhor. Talvez a minha ele não escute, talvez o meu olhar, talvez ele nem assim deseje, mas eu sei que o seu tá sobre ele, o Senhor tá olhando ali. Amém. Então, e às vezes talvez ele não ouça a minha voz, mas ele ouve a voz daquele que disse haja luz e ouve luz. Então é Deus quem toca no coração. Mas é um desafio esses desdobramentos no dia a dia, Dani. Porque são muitas questões e dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente procura orientar, falar com amor. E sempre, quando a gente atende pais, professores, a gente fala, olha, nós precisamos entender que se essas crianças estão conosco agora, durante esse período, esse tempo, esses anos, sejam aí no ensino fundamental, infantil, na creche, cabe a nós fazer aquilo que for melhor. Então, para além do beijo, do abraço, é falar, é tentar olhar nos olhos, ainda que essa resposta não venha. É poder mostrar uma coisa que faça, seja um número, letras, enfim, é apresentar, é dar leituras, é oportunizar e não pensar assim, se ele é deficiente, então a gente, ele nem tá vendo ou não entende essa forma de pensar que o outro, então já que é assim, a gente não faz. Não, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz e crendo que Deus fez daquela maneira e a gente precisa crer que Ele é soberano em tudo e cabe a nós esse amor de fazer, não é um amor só que fala que ama, mas é um amor que procura buscar em atitudes aquilo que é possível fazer dentro daquilo que a gente pode, no caso da escola, por essas crianças, o melhor. Isso é evangelho, né, Lu? Isso é evangelho. E é isso que eu queria... Nós já estamos aqui com o tempo, a gente ficaria acho que umas 5 horas gravando podcast. Mas eu acho isso tão importante, né? Deus te levou para um campo, né, Lu? Onde Ele continua mostrando para você que não é sobre você, nem sobre o que você conhece, né? Mas sobre amar como aquele que ama, né? Que é Ele que vai conversar com aquelas crianças, mas você é um canal, né? Para aquelas famílias, para aquela criança, para aquela equipe de trabalho, né? E essa é a sua porção. Né? Não é tudo o resto que a gente imagina, né? Que, nossa, eu vou ter uma metodologia e, nossa, eu vou criar uma estrutura e a criança essa família vai entender e tal. E, de novo, é o Senhor quem vai tocar em cada um. E, em especial, para a gente encerrar, existe algum caso de alguma criança que Deus usou muito para marcar a sua vida? Ai, Dani, acho que tem várias crianças que Deus te surpreendeu? Olha, eu tô nessa área, deixa eu ver, o ano que vem vai fazer 20 anos. Mas foram vários casos, assim, principalmente de crianças, às vezes, o que você hoje... falou, nossa, eu sei que Deus está me usando. Sim. Eu vou contar uma, então, mais recente. Tá bom. É de uma criança que, na verdade, mais vulnerável.
E uma conhecida deixou ela numa manhã conosco na escola, isso há mais ou menos uns 2 meses. E eu tava lá, disse bom dia para ela, ela veio falar comigo. Uma moça muito jovem, muito nova. Daí ela falou assim, olha, diretora, eu trouxe ela aqui, né? Vou chamar ela de Alice, porque ela não chama-se Alice. Trouxe ela aqui, mas a mãe dela, eu não sei aonde está. Ela dormiu comigo essa noite, só na minha casa, mas eu sou uma amiga da família. Mas ela tá sem roupa, eu dei um banho nela ontem, trouxe ela aqui pra escola, porque eu preciso ir trabalhar. E deixo ela aqui com você. Aí eu então disse pra ela, olha, mas diante desse relato que você me trouxe, eu não posso só ouvir dessa maneira. Então, como responsável aqui da escola, eu vou precisar acionar o conselho tutelar, outras medidas. Ela falou, então, mas assim, já houve várias denúncias sobre essa família, essa criança em si, e ela continua num lar, né, onde ela passa esse dia, no final de semana, chora muito, e os vizinhos também já tentaram ligar para a polícia, enfim, e estava lá. E eu falei, olha, mas se já foi feito, nada mudou. Eu falei, então, é que parece que está muito difícil e a gente está tentando. E aí, quando ela, então, eu falei, então, faz assim, deixa ela aqui na escola. O dia hoje ela vai estar aqui durante toda a tarde, vai tomar banho, vai comer. Então, depois a gente vê como é que vai se desdobrar essa história. E aí, os meus amigos chegaram da escola, a gente, né, de gestão lá, a gente tem que conversar. Olha, o que a gente vai fazer? Chamar a mãe resolve? A mãe já foi chamada, a gente já viu lá, já foi chamada. Quais as ações que a gente podia fazer? E para finalizar a história, ainda demorou mais uns 2 dias para a gente conseguir resolver pelas questões, mas a avó materna acolheu. E essa avó depois veio falar conosco e conversou, e a gente... porque além de questões de dia a dia das deficiências, tem questões sociais também, Dani, tem questões muito... São realidades muito tristes, muito, demais. E o quanto a gente ainda faz muito pouco. O quanto a gente é muito limitado, muito limitado. Mas Deus pode fazer muito com pouco. Exatamente. Ele sempre faz isso. Faz isso, né? Então, são só dois peixinhos, 3 pãezinhos, enfim. Então, enfim... E às vezes a gente percebe o quanto a gente ainda, apesar desse pouco, e às vezes a gente não faz mais do que a obrigação, que é aquela questão, servo é servo ainda, continua fazendo aquilo que é mínimo, a gente faz o mínimo, Dani. Mas o quanto a gente pode, abraçar no essa dia a criança dia, de alguma maneira, ver esse cuidado de Deus, de alguma maneira, através de outras pessoas, às vezes de terceiros até, né? E aí, com essa moça que trouxe ela de manhã, que a gente conversou naquela manhã, eu ainda disse para ela, olha, eu queria te elogiar, eu queria te parabenizar pelo amor e pelo cuidado que você está tendo com essa vida. E Deus está vendo isso. Amém. Deus está... Deus vai cuidar disso, mas assim, queria te agradecer por esse cuidado que você teve com essa vida, né, como amiga distante da família aí que você trouxe, né, e enfim, e deu tudo certo. Mas são essas questões que às vezes a gente... a impressão é que a gente não consegue fazer muita coisa, porque o volume é muito grande, as necessidades são muito grandes, mas a gente precisa, aquilo que não chega às mãos, né, a gente tem pedindo para o Senhor direção e de alguma maneira ajudar dentro daquilo que é possível, né, porque a gente também tem a lei para respeitar, tem a lei né, de proteção da criança, do adolescente, enfim, todas essas questões que a gente também tem que seguir, mas fazer aquilo que é possível. Que lindo, Lu. Para elas, então... E aí, esse é o campo missionário. É um campo missionário. Lu, eu queria conversar muito mais com você, mas eu acho tão rico a gente falar isso, né? Que Deus nos leva para os corações que Ele determina. Né? E esse é o lugar que Deus determinou para você estar. Sim. Né? Um lugar que não tem holofotes. Desconhecido. Um lugar desconhecido, mas existe o necessitado ali. Né? Sim. E às vezes a gente... Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? E uma das coisas que Deus ordena, né? É acudir o necessitado, né? O órfão, a viúva, o estrangeiro, tudo.
Mas o necessitado seja ele, é alguém que necessita de algo que ele não faz sozinho. Sim. Que ele não tem condição por si de fazer. Só, não, né? Porém, ele sempre, os filhos dele sempre nunca serão o Salvador. Sempre serão um canal da graça. Isso. Né? E do amor de Deus. E é o que você tem sido, né, Lu? Nessa escola onde Deus tem te colocado, né? Diante de tudo que você foi tratada, né? Por Ele. Sim. Que você não tem controle, que as coisas não são do seu jeito. Eu acho que os deficientes, para mim, né? Às vezes nas minhas orações, quando Deus trouxe tantos autistas, e a gente passou por uma pandemia, assim, eu falei, Senhor, não sei se isso vem do teu trono, mas veio no meu coração que o Senhor tem nos ensinado. Essas crianças, né, são instrumentos de Deus para que a gente saia da gente. Porque eles são os grandes instrumentos para ensinar a gente a morrer para nós e aprender a amar de um jeito que não é o nosso. Não é o nosso. Então, eles são crianças que tiram a nossa vaidade, que tiram o nosso egoísmo, a nossa metodologia. Isso aqui é muito legal. Funciona. Você ir numa piscina é muito legal. E a criança não gosta de piscina. Às vezes não gosta. Né? E Deus te deu o privilégio de estar ali, né, Lu? Num lugar eu falo assim, é um lugar, um campo enorme. Mas os trabalhadores são muito poucos. Mas que você continue sendo uma voz aí, né? No meio de tantos, né? Mas que Deus continue te usando. Para que o amor dele seja conhecido no coraçãozinho dessas crianças, sejam elas falando ou não, vendo ou não, andando ou não, né? E sofrendo não só com a deficiência, alguns com abuso, com questões de abandono, né? Mas que lindo Deus falar com você, né? Eu estou nessa história. Eu os criei, né? Deus não errou com essas crianças quando Ele criou essas crianças. Então, e ter uma pessoa que teme ao Senhor nesse lugar, né? Fala, Senhor, eu não vou salvar, mas eu posso orar todo dia. Senhor, os alcance, Senhor, os alcance. Sim. Né? E assim, quando a gente olha para eles, é um diferente do outro. O cabelo, o jeito, o cheiro. E saber que Deus os criou. Deus os chama para si. São do Senhor. São do Senhor. Então, quando a gente olha para eles, ainda que eles não nos olhem ainda, porque assim, o nosso amor humano é muito troca. É o toma lá da cá, né? Aí a gente entende que quando Deus, quando Ele manda Jesus, que é o maior sacrifício, que Ele fez de melhor. E aí Ele morre por mim, quando eu ainda era pecadora, não tinha nem essa percepção. Eu rejeitei, né? Então eu abandonei, eu pequei, mas Ele tomou o meu lugar, né? Como um cordeiro, foi assim, imolado. Então, e aí quando a gente olha para esses pequeninos, e a gente sente o cheiro, a roupinha, o olhar, e pensar que eles são do Senhor. São de Deus, são dele. Só o Senhor que quis dar vida e pôde dar vida para eles. Só. Né? Naquele contexto que eles nasceram. Sim, dentro dessas histórias. E que bênção Deus os colocar ali, né? Com você, para orar por eles. Sim. Algumas orações você vai ver respondidas. Sim, outras mas todas Deus ouviu e ouvidas. E Deus vai cumprir. Minha querida, muito obrigada de você estar aqui. Prazer. Que a gente possa ter outros momentos, que a sua vida continue irradiando esse evangelho, esse amor que te alcançou. Te amo demais da conta. Eu quero te dar um presente. Tem presente? Imagina. Opa! Te amo, viu? Muito você obrigada. Vai ganhar essa canequinha. Muito obrigada, Lu, tá valendo eu aqui. Eu gosto, a gente, quando pôs, assim, esse texto, é um texto que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, né? É verdade. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Né, esse plano que ele tem individual, né? Para cada um de nós, para que o plano dele se cumpra. Sim, na nossa vida. E isso é maravilhoso, a gente aprender a orar, né? Desse jeito. Tá bom, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. É verdade. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Dani, pelo convite. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês... Obrigada a você. Que você deixasse uma mensagem, né? São duas coisas que eu queria te pedir. Se durante toda essa tua trajetória que você tem vivido, se tem um texto da palavra que você fala, Dani, isso aqui me acompanha, né? E se você tem algum recado para alguém, né? Que sonha tanto e Deus muda tudo. E você fala, nossa, não aconteceu nada do que eu pensei, né? Qual mensagem que você deixaria para essa pessoa? Tá.
Então, vamos ver se eu vou conseguir. Bom, obrigada. Lindo texto e que se cumpra mesmo na nossa vida aquilo que o Senhor tiver reservado, preparado. Porque Ele tem o melhor sempre. Os planos dele são maiores, os caminhos mais elevados, né? E que Deus nos permita caminhar até aquele dia, viu? Te amo também. Amém. Um texto que tem me acompanhado é aquele de Gálatas que fala: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitas vezes a gente olha pra gente e fala: puxa, eu preciso de novo me encher para que Cristo de fato viva em mim. E essa é a nossa luta, né? Que o corpo guerreia contra o espírito, e o espírito está pronto, mas a carne... Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? O nosso maior algoz. Mas Deus nos capacita também, e nos fortalece, nos ensina para que Ele, então, apareça e a gente diminua. E para aqueles que têm sonho, né? Para aquelas mulheres que nos ouvem e às vezes têm pedidos de orações... E eu acho que isso que você falou vem muito assim, ainda que os nossos olhos não vejam essa resposta, porque nós, quando oramos, nós pedimos para Deus ou clamamos a Ele, mas no nosso coração e na nossa mente a gente já tem um ideal de resposta, como Ele deve responder, do jeito que Ele deve fazer que vai nos agradar. Isso. Mas, se aquela resposta não vier, Ele vai fazer, ele escuta isso, ele ouve, porque isso é promessa dele, mas ele vai fazer melhor. Amém. Melhor sempre. Melhor. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que essa oração não venha com a resposta que eu idealizei, porque a gente tem essa questão humana, né? Ah, não, isso seria o melhor. Mas Deus sempre surpreende. Então, e saber que fora do eterno, fora de Deus, dessa pessoa chamada Senhor Jesus Cristo, não tem satisfação. Não tem melhor, né? Então, se a gente colocar nossos desejos nele, se a gente encontrar satisfação nele, esse é o melhor. as outras, ou as respostas outras para as orações, para os desejos, para os casamentos, para os filhos, para as mudanças, para o trabalho, para a carreira, elas virão sempre de forma secundária, porque ele vai ser sempre o superior, mas vão acontecer no tempo dele, para a glória dele também, porque ele está no controle de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É firmar no eterno. É isso. Falei pra você que esse episódio ia ser top. Se você ficou aqui até o fim, curta, compartilha, envia para o maior número de pessoas e a gente se vê no próximo. Combinado. Até mais.